queridos irmãos e irmãs em Cristo, muito amados amigos e amigas no Salvador Jesus. Estamos juntos para o nosso momento de devoção. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho. É sempre um presente de Deus podermos compartilhar a sua palavra e que Deus assim nos abençoe e nos guie em mais esse momento. Eu sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Redentor de Vitória, no Espírito Santo. Nós vamos ler hoje o texto de Atos 2, do versículo 36 até o versículo número 42. Atos 2, 36 a 42, onde diz assim: Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Esse é o texto de Atos 2, 36 até o versículo 42. Essa é mais um texto que trata da continuidade, do resultado da proclamação do Evangelho no dia de Pentecostes, e depois do comentário das pessoas, Pedro então toma a palavra e faz o seu discurso, e aqui nós estamos no final desse discurso de Pedro, quando ele chama as pessoas e fala para elas a realidade de que Jesus foi morto por causa delas, por causa dos seus pecados, e ali talvez estavam pessoas que gritaram, de repente, crucificam, E aí Pedro disse: olha, esse é o Messias, aquele que Deus enviou para salvar. E isso então faz com que muitas pessoas tenham uma espécie de um clique, dá um estalo, e elas então reconhecem aquilo que fizeram, e elas agora têm essa pergunta que dirigem a Pedro e aos demais apóstolos, O que é que nós vamos fazer? Diante do pecado, essa é uma pergunta muito comum. O que é que a gente vai fazer? Certo, eu pequei, eu errei, e agora? O que é que eu faço? E aí a diversidade de respostas, ela, dependendo das religiões, ela é muito grande. Muitos vão apontar para o lado das obras: não, faça isso, faça aquilo, compense, digamos assim, esse mal, esse pecado com o bem, e aí a dívida fica paga. Talvez outros vão confiar em outras coisas, vão confiar em si mesmos, mas Pedro, ele aponta para o arrependimento, ele diz: arrependam-se. Esse é o fundamental na nossa relação com Deus depois da fé, é o arrependimento. É assim que Deus lida com a gente, com o pecador que crê. Quando pecamos, Deus diz: arrependam-se e os seus pecados serão perdoados. Aqui nós estamos num momento onde as pessoas não tinham fé. Ouvindo o Evangelho, elas passam a ter fé. E aí então existem outras coisas também que manifestam esse crer. Pedro diz: arrependam-se, diz também: sejam batizados e vocês vão receber o Espírito Santo. Então, o arrependimento é algo que Deus promove no coração do seu povo. Ele nos leva a isso por sua palavra, ele nos leva a isso pela ação do Espírito Santo, nessa palavra. Então, arrependimento é
Talvez muitos podem se perguntar o que é arrependimento, né? É difícil a gente definir o que é arrependimento. É algo que não é tão simples assim, mas a grosso modo, né, é um grande pesar, é reconhecer o pecado, é lamentar por ele, e confiar que em Jesus nós temos perdão para esse pecado. Então, a gente também sempre deseja que Deus nos dê forças pela sua palavra, pelo Espírito Santo, para que a gente consiga abandonar os pecados, né? Deixar os pecados. Assim como Jesus disse para a mulher adúltera, vai, não peques mais, né? Certamente Deus tem o desejo de que a gente, né, arrependido do nosso pecado, a gente não volte mais a Ele. E esse também é o desejo de todo filho de Deus. Mas ainda assim, se acontecer, nós podemos buscar o nosso Deus em arrependimento sincero, na certeza de que Ele estará com a sua mão estendida sobre a nossa vida. E só Ele pode nos dar as forças para a gente continuar lutando contra esse grande mal que existe em nós, que é o pecado. Ele que nos dá forças para a gente se arrepender e é Ele quem nos consola na certeza do perdão. E pela palavra Ele vai nos ensinando, Ele vai nos edificando, vai nos fortalecendo. Perfeito nós nunca vamos ser, mas Deus também vai fazendo com que pelo Espírito Santo a gente cresça e assim a gente também, vivendo aí na nossa, digamos assim, nossa vida adulta na fé, a gente possa progredir, como o próprio apóstolo Paulo diz, na nossa fé, no nosso crer, e assim também servir sempre mais e melhor ao nosso Deus, conforme a sua graça nos proporciona em Cristo Jesus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê sempre um arrependimento sincero e nos console na certeza do seu perdão em Cristo. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, graças rendemos a Ti por Teu imenso amor. Obrigado porque o Senhor nos dá sempre a chance do arrependimento. Não permita que o nosso coração se endureça, mas nos dê sempre a humildade de reconhecermos quando pecamos. E assim consola-nos na certeza do perdão de Jesus. Abençoa, querido Pai, a cada um de nós, a nossa vida, nosso mundo, a nossa nação, nossos governantes, para que possamos juntos, com responsabilidade e sempre com muito amor, vencer esse momento que vivemos. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.